Olá, meu amigo e amiga! Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, ainda repleto de muitas expectativas no ar, porque afinal de contas ninguém é capaz de saber em que momento e o que decidirá o Procurador-Geral da República sobre o futuro do inelegível, o chefe da Orcrim de golpistas, o senhor Jair Bolsonaro. Mas tem uma coisa que nós estamos vendo com muita nitidez, é que a extrema-direita bolsonarista entrou num terreno repleto de areias movediças por todos os lados. E quanto mais eles se movimentam, mais eles afundam. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, algumas cenas, que são bem ilustrativas de como está acontecendo e as últimas notícias desse sabadão para a gente ficar atualizado das coisas que estão acontecendo e projetar algumas coisas que certamente acontecerão. Eu quero aqui cravar com vocês uma previsão, porque eu tenho certeza que não vai ter nenhum desvio, nenhuma margem de erro. Aconteça o que acontecer, nada irá melhorar a vida do senhor Jair Bolsonaro e de seu clã. Bom, vou explicar por quê, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que melhor você se inscreva aqui conosco, venha participar do nosso portal, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha só o que está acontecendo nessa areia movediça geral, nesse pântano, né? Filhos de Bolsonaro movimentam 8 milhões e levantam suspeita de lavagem. O relatório da Polícia Federal analisou dados que mostrou movimentações suspeitas nas contas dos irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro. Gente, tem um detalhe que a matéria não mostra também, né? É que, em regra, essa gente gosta de operar muito com dinheiro vivo, dinheiro que não passa pelos bancos, com valores que não passam pelos bancos. Então, se eles estão movimentando essa grana toda dentro do sistema oficial, a gente também tem o direito de indagar se não tem malas rodando por todos os lados, porque essa gente, inclusive, não gosta de deixar nenhum tipo de rastro, mas eles fazem tanta besteira, cometem tantos crimes que os rastros vão sendo apanhados, né? Um deles saiu hoje também, nesse sabadão. Empresário com dívidas trabalhistas enviou 700 mil reais a Carlos Bolsonaro. Gente, o que leva um vereador do Rio de Janeiro a ter depósitos na conta de 700 mil reais de um empresário? Está envolvido aí em algum tipo de problema, né? Então, são situações, gente, sem falar, né, em coisas que devem ter vindas também em maletas, como sempre foi o modus operandi dessa família, que é mais do que uma família, né? É uma Orcrim, porque só tem gente envolvida ali com algum tipo de banditismo. Aliás, essa grana toda que essa gente está movimentando, até comentei com vocês ontem, né? Será que dessa grana toda, eles que se autoproclamam como religiosos, evangélicos, eles deram lá o dízimo para a igreja às quais eles alegam pertencer? Então é uma coisa para... Eu tenho essa curiosidade, né? Sabe, pelo menos se no mundo criminoso eles ainda têm um lampejo ali de fazer alguma coisa que possam entender como uma coisa boa, né? Bom, ainda está repercutindo bastante a fala do ministro Alexandre de Moraes, que lá nesse encontro da Lide lá, ele falou coisas muito importantes de uma forma muito concisa e desmoronou, destruiu, destroçou as falas anteriores do André Mendonça, que, do ponto de vista acadêmico, gente, é uma coisa deplorável, né? E do ponto de vista ideológico, nós já sabemos como é a criatura. Mas o ministro falou algumas coisas, eu mostrei já uns trechos para vocês aqui, mas eu quero sublinhar só mais um trechinho aqui que eu achei muito importante, que eu não mostrei nos nossos encontros anteriores. Vamos a ele. Todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. É porque o André Mendonça tinha falado, né, que o poder judiciário ele tem que ser respeitado e não temido, né? Ele não falou do poder judiciário, ele estava se referindo ao Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes estava dizendo, olha, o respeito se dá em relação a outras perspectivas. Ele está explicando como. Vamos lá. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário
independente. Quer dizer, aquele discurso, né? A pacificação. Nós temos que chegar à pacificação. Pacificação, uma pinóia, uma ova, né? É o que está nas entrelinhas que o ministro Alexandre de Moraes está bem pontuando. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. Gente, foi uma pancada muito certeira em cima desse discurso do André Mendonça, né? O covarde, desculpa aqui, tá, gente? Eu tenho que falar. O seu bundão, se você não tem capacidade, você não tem envergadura moral para decidir alheio a essas pressões, você está no lugar errado. Suma daí, vaza do Poder Judiciário. Estou traduzindo da forma mais botecal, né? Um papo de boteco aqui. Vamos lá. O judiciário, ele cresce com a pressão, porque essa é a função do juiz, julgar e decidir. Então, foi espetacular, bem precisa a fala do ministro Alexandre de Moraes, e logo na sequência aconteceu um negócio curiosíssimo. Teve um jantar ali promovido para os palestrantes, dentre eles o ministro Alexandre de Moraes, e um dos palestrantes também, num dos painéis lá, foi o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que estava sendo cotado, estava se lançando a senador pelo bolsonarismo. Mas aí ele cantou a música lá, Evidências, e o ministro Alexandre de Moraes estava ali. E a letra da Evidências, ela é muito emblemática, né? Dentro desse contexto. Cantou Cláudio Castro: quando eu digo que te deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Aí ficou muito emblemática essa canção do Cláudio Castro, né? Que é gago e usa a música para disfarçar um pouco a gagueira, né? Vamos pegar um trechinho aqui, gente, olha só. Mas a verdade é que eu sou louco com você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso... Nossa, mas deu uma desafinada geral, né? Mas o ministro estava ali vendo o Cláudio Castro nessa aí, né? Bom, defesa de Bolsonaro chama a acusação da Polícia Federal de peça política via lawfare e nega asilo na Argentina. Rascunho não é indício de fuga. Pois bem, é a tarefa hercúlea da defesa de Bolsonaro. Agora, como disse para vocês, vamos ver o que o Procurador-Geral da República decidirá. Se ele decidir que o caso é de pedir uma prisão preventiva de Bolsonaro, ele vai pedir para o ministro Alexandre de Moraes, que fará o despacho. Então, nós só não sabemos se o Procurador-Geral da República anda despachando ou despachará nesse final de semana. De todo modo, a Polícia Federal está de prontidão, a imprensa toda está de prontidão, os bolsonaristas na areia movediça estão todos em prontidão, está todo mundo em prontidão. Então, tem mais coisas interessantes para acontecer aí. STF forma maioria para tornar réu homem que chamou Moraes de satanista. Uma dessas criaturas, gente, elas nos dão muito conta do que aconteceu com o cérebro, com a alma de muitas criaturas. Esse indivíduo aqui que está com a camiseta escrito corrupção é o tal do Glaudson da Silva Cabral, o cara que acabou de se enrolar no Supremo Tribunal Federal. E, sendo arguído por um delegado da Polícia Federal, nos autos do inquérito, ele ficou meio desafiando o delegado da Polícia Federal. Veja só a cabeça da criatura. É o seguinte... A Polícia Federal já denunciei. Eu quero saber o que você, o delegado federal, quer fazer. O senhor quer investigar... Olha só, ele está interpelando. Ele, na oitiva, né, dele, quanto indiciado ali, ele está, ou investigado, ele está peitando o delegado da Polícia Federal. Crimes graves, doa quem doer, ou o senhor vai apenas pincelar o que interessa? Aqui no seguinte, se o senhor tiver prova de crime grave, o senhor protocola e represente, será apurado no inquérito específico.
O inquérito que eu narrei a numeração para o senhor, ele tem um objetivo específico e limitado, que é esse que eu já expliquei. Isso não merece prosperar, delegado. Isso aí é um ataque sistematizado contra mim. Isso é crime grave e o senhor não tem obrigação de seguir uma ordem da direção-geral que está sendo denunciada por mim. A direção-geral já passou para o senhor que eu tenho denúncias contra todos eles lá? Como que a direção-geral pode... Eu acho que o senhor não entendeu a dinâmica do oitiva, então eu vou explicar para o senhor. Eu pergunto, o senhor responde, não o senhor que pergunta para o delegado. O senhor está tumultuando um ato processual, igual o senhor fez nesse processo. Minha pergunta foi limitada e específica, e o senhor vai responder que está sendo perseguido. É isso? A resposta do senhor é essa? Eu vou dizer a resposta para o senhor minha. Eu me reservo no direito de só responder na presença de representantes dos escritórios do Tribunal Penal Internacional e da Corte Americana de Direitos Humanos e revogo e solicito como medida cautelar de emergência os artigos 19 e 20 do Decreto 8.604 de 2015, que promulgou no Brasil o Acordo sobre Imunidades, Facilidades e Privilégios do Tribunal Penal Internacional. Na presença de representantes da Corte Americana de Direitos Humanos. Gente, olha o delírio da criatura, né? Tem muito delirante que lê, né? Fica lendo, mas interpreta tudo errado, como o senhor Silas Malafaia. Tribunal Penal Internacional, nos termos do Estatuto de Roma, Decreto 4.388 de 2002... O delegado deve ter pensado, meu Deus do céu, eu estudei tanto, estou aqui, passei no concurso público, será que eu estou vendo isso mesmo na minha frente? A qual subsidia o Código de Processo Penal que o senhor citou para poder me convocar, fazer a minha convocação. E aí o delegado tem uma hora e fala, olha, gente, se o senhor não mudar esse teu comportamento, eu vou interromper aqui a oitiva e o senhor, enfim, faça o que o senhor tem que fazer aí, o que o senhor acha que tem que fazer, né? Mas nos dá conta do que está acontecendo aí na cabeça de muitas criaturas ainda desse universo paralelo. Tarcísio quer ganhar bolsonarismo, mas é omisso com Bolsonaro, diz Malafaia. O Malafaia agora... Ontem, gente, finalmente eu assisti o filme Apocalipse, o documentário Apocalipse nos Trópicos, né? Muito interessante, que dá uma pincelada ali, não consegue aprofundar muito, na influência do Malafaia na extrema-direita e também como estão crescendo várias forças religiosas aqui no Brasil, atreladas também ou fazendo política de uma forma muito objetiva. Só que o Malafaia, já mostrei para vocês, ele não representa todos os evangélicos no Brasil. Muitas pessoas evangélicas vêm aqui para o nosso portal e sempre sublinham isso. Olha, eu sou evangélico, mas não sou isso aí não, né? E uma das demonstrações está nessa matéria aqui, ó, sobre o Malafaia, que buscou apoio com esses outros pastores todos aqui, e os pastores deram uma grande banana para ele, porque eles não estão enxergando que isso, o que está acontecendo com o Malafaia, venha a ser algum tipo de perseguição, algum tipo de questão envolvendo religião. O pastor Caio Fábio, que sempre tem desmascarado muito Malafaia, publicou um vídeo aqui muito breve, comentando aqui esse comportamento do Malafaia, de estar atrelado à extrema-direita no Brasil e à extrema-direita política fora do Brasil apoiando Donald Trump. Disse aqui o Caio Fábio. Para tudo isso que esse nosso conhecido falou aí. Mas ele devia botar a mão na cabeça, porque, como aqui no Brasil, ele deu força para as mesmas políticas. Para as mesmas políticas. E quando ele faz essa confissão de que Trump foi praticamente eleito pelos evangélicos, isso é de dar vergonha, porque é um indivíduo aético, é um sujeito indecente, é um canalha que tem uma história de abusos os mais diversos em todas as áreas, que ganhou a vida dando golpe, que faliu dezenas de vezes e se levantou com dinheiro do Estado, que de eficiente e competente não tem nada. Então, qual é o filtro moral, filtro ético do Malafaia da vida, né? Agora, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu não quero rir sozinho, né, acompanhando ela. Isso aqui é um ex-bolsonarista que ficou muito revoltado. Gente, uma das formas que deixa a pessoa mais revoltada, né, é quando a pessoa se sente traída. Então, nesse canal aqui, eu encontrei aqui um depoimento de Jackson Villar, que também se proclama como religioso, usa a Bíblia para muitas afirmações, né? Mas ele hoje está querendo que o Bolsonaro pague por tudo aquilo que ele fez. Ele é uma dessas pessoas que despertou também dessa ilusão. Alguém que é despolitizado e acreditou em Bolsonaro e depois, quando percebeu que estava enganado, veio também para denunciá-lo. E hoje ele diz coisas como essas aqui, ó. Eles queriam anistia só pro Bolsonaro, não era pros patriotários que estavam presos. Meu Deus do céu! Aí ele fala da revelação, né? Que surgiu que o Dudu Bananinha estava negociando uma anistia, mas para o pai, que se lascassem os patriotários, como ele está dizendo aqui, como nós vimos também, né? Que ele não queria uma anistia light. Aí Jackson Villar continua.
Vocês são usados. Vocês foram usados como bucha de canhão e vão se lascar na papuda. Agora faz uma gentileza pra mim, vocês que estão presos sabendo disso. Quando o Bozo chegar aí, dê-lhe uma pizza. Dê-lhe uma... Amarra ele aí. Quando sair pra tomar... Gente, é claro, né, vamos considerar isso uma força de expressão, né? Mas vocês vejam como é que ele ficou invocado, né? Eu achei pitoresca, pelo menos a ideia, não matar a figura, mas é dar uma espécie de lição, né? Vou até voltar aqui um pouquinho, só para a gente não tirar do contexto aqui. Vamos lá. Fala, meu filho. Quando sair para tomar sol, é no sol. Tem que jogar assim, sol, aí dá cipuada até sair sangue. Aí joga vinagre nas costas desse falso messias vagabundo. Rapaz, a anistia que eles estão querendo é uma light. Você viu que estava escrito? Anistia light. Esse foi um trecho, né? Aí tem um outro trecho aqui também. Gente, chega a ser uma coisa, uma comédia, né? Ver esse tipo de situação. Mas é o comportamento de quem ficou revoltado, né? Vamos lá, mais um trechinho. Sabe aquelas cordas de caranguejo? Tem que ser assim, Xandão. A cena tem que sair assim, Xandão. Deixa eu desenhar como é que o Brasil quer ver a cena da prisão desses vagabundos. Tem que aquela corda de caranguejo. Eu não vou pegar meus amigos aqui, né? É assim, um de mão dada do outro, sendo levado assim, algemado, um assim, ó, do lado do outro. Tem que ser uma corda de caranguejo. E primeiro o falso Messias na frente, e depois o falso profeta Malafaia, e aí depois vem os outros caranguejos. E os generais, vem todo mundo. Mas o Malafaia tem que ir pra papuda junto com o falso Messias, como está escrito em Apocalipse, capítulo 9, como está no Apocalipse 23, e prender o falso Messias com o falso profeta. Vai se cumprir as escrituras. Você que é um cristão, as escrituras vai se cumprir. Entendeu? Cadê desses vagabundos? Então é isso, gente. Olha, e ele não está isolado não, tá? Tem muita gente assim que comunga desse tipo de pensamento aí em relação aos traidores, aos falsos profetas. Bom, eu fico por aqui. Espero que enquanto você estiver assistindo o nosso encontro aqui, nós não tenhamos uma surpresa, porque se tiver surpresa da figura ser conduzida para um outro tipo de prisão, vou entrar no ar aqui instantaneamente aqui para conversar com vocês e fazermos aqui a reação, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!